Glória a Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Gratidão ao Senhor por mais um dia estarmos aqui a gravar mais um vídeo, para que você venha meditar na mensagem do Senhor. Irei cantar um corinho da harpa cristã, Eu Te Louvo, de número 10. Glória a Deus ao Pai eterno, cujo trono é os céus. O universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remido, pois seu sangue limpa o pecador. Glória a Jesus, pois seu sangue limpa um pecador. Aleluia, glória a Deus. Já quero passar a oportunidade para o meu esposo, irmão Edgar, a qual vai falar algo da parte do Senhor. Peço a vocês que vão assistir o vídeo, que medite nessa mensagem, guarde na tauba do teu coração, em nome de Jesus. O irmão Edgar já está com a oportunidade. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é um motivo de bastante alegria estar aqui mais um dia a gravar um vídeo para assim trazer uma mensagem para os vossos corações que estão visualizando este vídeo neste momento. Louvado seja Deus. Continuando aqui a respeito, cada um deve levar a sua própria cruz, que está lá no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 8, versículo de número 34. Hoje, mais uma vez, prometo que vou ser breve, mas no próximo vídeo a gente vamos ser um pouco extenso, porque ali nós vamos concluir. Louvado seja Deus. Eu sei que cada um de vocês que são cristãos tem as vossas congregações, tem os vossos pastores, louvado seja Deus, mas aqui Deus usa cada um da forma que Ele quer. Louvado seja Deus. Então pegue aquilo que vai te alimentar espiritualmente, que vai trazer, aleluia, um exemplo para a vida eterna e também, enquanto nós estivermos aqui, um exemplo para a nossa vida no nosso dia a dia. Diz assim a palavra do Senhor: e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Louvado seja Deus. Então, no vídeo passado, meus amados, eu usei um exemplo da própria vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que quando ele veio cumprir a missão que foi dada por Deus, o seu Pai eterno, o nosso Pai Criador dos céus, da terra, da nossa vida, de tudo que existe, juntamente com o seu Filho Jesus e a pessoa bendita, doce, amável, que vive dentro de nós, que é o Espírito Santo. Eu dei exemplo que Jesus, para se fazer carne, ele teve que se esvaziar-se de si mesmo. Louvado seja Deus. Agora, ele se esvaziou dele mesmo para vir cumprir uma missão. Louvado seja Deus, uma missão que somente ele poderia cumprir e somente ele cumpriu, porque nenhum outro homem na Bíblia foi capaz. Louvado seja Deus. Por quê? Louvado seja Deus. Porque as coisas do dia a dia, aleluia, lhe atrapalhava, ou seja, vamos supor, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu erros. Moisés foi um grande líder, mas cometeu erros. Louvado Abraão foi um grande homem de Deus, mas cometeu erro. Jacó foi um grande homem de Deus, mas cometeu erro. Noé, um grande homem que rendeu graça aos olhos de Deus, mas errou também. Louvado seja Deus. Então, ninguém melhor do que o que estava ali no seio de Deus. Mas ele era Deus, ele se esvaziou-se de si mesmo. Então, ele diz aqui, estando nessa terra com seus discípulos, como eu já falei, chamando a multidão e os seus discípulos, ali ele começa a falar: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz, meus amados, entenda, não é que você vai fazer como ele fez lá, né? Botar um madeiro sobre as costas, né? Teve até a ajuda de um varão israelita, que agora me foge o nome dele, louvado seja Deus,
que ajudou ele em um certo período. Louvado seja Deus. Não é aquilo, você tomar a sua cruz, colocar sobre as suas costas. Louvado seja Deus. Ser chicoteado isso e aquilo outro, que até porque no país que a gente vive, nós temos a liberdade de pregar o evangelho e viver tranquilamente, até neste momento, tranquilamente. Aleluia, louvado seja Deus. Mas no nosso dia a dia, meus amados, nós temos filhos, nós temos parentes, nós temos, antes de aceitar Jesus, porque muitos de nós não nascemos num berço evangélico, nós temos paixões, vamos supor, muitos eram fanáticos por futebol, né? Outro por outros esportes, por outras e outras coisas, louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus, quando Ele nos chama para ter uma vida de integridade com Ele, para renunciar desejos, vontade, paixão. Por quê? Porque Ele está oferecendo a nós, louvado seja Deus, algo que está acima de tudo isso, que está acima da paixão pelo futebol, da paixão pelo qualquer outro tipo de esporte, até mesmo de um amor pelo próprio filho, pela própria mãe, pelo próprio pai, pelo próprio irmão, louvado seja Deus, pela própria esposa. Então, chega momento em nossas vidas, meus amados, que nós vamos ter que tomar algumas decisões a respeito dos nossos filhos, a respeito de amizade, a respeito de algumas coisas no nosso trabalho. E a gente temos que entender que para seguir a Jesus, nós temos que renunciar a cada coisa. A gente vai renunciando. Aleluia, não vai dizer, nós não somos, irmã Ana Lúcia, somos super-homem que vai aceitar Jesus e tudo vai mudar. Aleluia, que nem Jesus fez ali a transformação da água para o vinho. Ali é Jesus. Nós vamos, aleluia, nos adaptando à palavra do Senhor. A palavra de Deus vai nos adaptando a ela. Louvado seja Deus, porque todos nós pecamos e destituídos nós fomos da glória do Senhor. A gente vamos ver, meus amados, ali quando Pedro, louvado seja Deus, estava pescando e não apanhou nada na sua pescaria. Todos nós sabemos que Jesus Cristo chamou Pedro, louvado seja Deus, quando ele estava pregando nas dunas da praia, ele estava ali pregando, pescando, e Jesus chamou ele, né? Diz, vem para seguir a Jesus. E ele foi. Ele deixou lá o barco, deixou tudo e foi. Seguiu ao Senhor Jesus. A gente vê que Mateus estava na coloteria, Jesus passou por ele, como eu já preguei isso aqui, Jesus chamou ele e ele não pensou duas vezes, ele veio. Louvado seja Deus. Então quer dizer o quê? Aqueles homens, eles estavam trabalhando. Eles estavam buscando sustento. Um está certo com mais mordomia, que era Mateus, outro Pedro, né? Louvado, a gente sabe que nem toda a vida de todos os pescadores são fáceis. Tem pescadores que vivem bem, mas tem pescadores que vivem vida difícil. Que nem eu morei um bom tempo em Satuba, eu dizia assim, é assando e comendo. Eu tirava areia com barco e aqui é assando e comendo. Mas louvado seja Deus, né? O Deus do rico é o Deus do pobre. Cada um tem que se esforçar, né? Louvado seja Deus. Então quer dizer o quê? Jesus chamou a Pedro, mas depois está lá Pedro de novo pescando. Só que Jesus não chamou a Pedro para uma fé limitada, para um momento limitado, não. Jesus chamou a Pedro para segui-lo. Louvado seja Deus. Por isso Jesus disse, aquele que quer vir após mim, ele precisa negar a si mesmo. Porque para cada um, irmã Ana Lúcia, minha filha Maria Eduarda, que sempre está aqui nos ajudando na montagem, na conclusão do vídeo, para cada um de nós, Deus tem um tipo de chamada. Tem pessoas que Deus chama, que tem que fazer muitas renúncias na sua vida. Louvado seja Deus. Filho, ele não é filho, se a gente souber lidar, ele não atrapalha o nosso ministério. Mas se a gente não souber lidar, disciplinar, colocar as coisas no seu devido lugar, muitas vezes ele pode atrapalhar o nosso ministério. A gente tem prova como os filhos de Eli, como os filhos de Davi. Louvado seja Deus, né? Eli é um grande homem de Deus. O problema de Eli foram seus filhos. E o amor que ele tinha pelo seu filho fez com que ele aceitasse algumas coisas que os seus filhos faziam dentro do seu ministério, que verdadeiramente cheirou mal, ao ponto de Deus rejeitar a casa de Eli. Louvado seja Deus. Você vê, Eli atendia, louvado seja Deus,
o pedido de muitas pessoas de Israel, aconselhava, né, que era o sacerdote ali, louvado seja Deus, recebia sacrifício. Mas, porém, os seus filhos não andavam segundo a sua doutrina, não andavam segundo os seus conceitos. E isso causava escândalo em Israel. E isso chega ao conhecimento de Eli, mas, porém, Eli, ele não toma a providência. Quer dizer o quê? Ele não foi capaz de disciplinar os filhos, louvado seja Deus, como se deveria, né? Ou seja, ele não, o amor que ele tinha pelos filhos se tornou maior pelo amor do que ele tinha por Deus. É fato, é Bíblia, é realidade. Louvado seja Deus. O fato de você amar a Deus, primeiramente, meu amado, não quer dizer que você vai deixar de proteger o seu filho. Pelo contrário, você vai ser fiel para com Deus. Deus vai honrar e Ele vai cuidar do teu filho. Eu tenho 2 filhos homens, tem a filha e tem a Maria Eduarda mulher. Eu dou conselho aos meus filhos, mas todos hoje estão na mão do Senhor. Louvado seja Deus. Quando eu era pequeno, eu levava comigo para a casa do Senhor. Eu aprendi uma coisa com o nosso querido presbítero dele, naquele culto lá, naquele povoado, quando nós estávamos evangelizando ali, né, povoado Mandaú, no município de Satuba, a gente evangelizando na casa do filho do presbítero. E ele disse, meus amados, eu sou um presbítero, mas eu sei que filho de crente não é crente. A gente só vai ver se ele é cristão quando ele crescer. Louvado seja Deus. Então quer dizer que se tem uma coisa que muitas vezes não nos permite renunciar a nós mesmos por completo, é filho. Mas filho, irmão, é herança. Filho é bênção. Nós temos que saber lidar. A Bíblia narra, não muito, mas pouco, os filhos de Samuel. O filho de Samuel começou a fazer o errado. Mas aí Samuel agiu diferente. Samuel puniu-os e nunca perdeu o contato com o Senhor. Por quê? Porque Samuel, aleluia, é um presente que Deus deu para Ana, que Ana disse, volta para o Senhor. Louvado seja Deus. Então quer dizer que Samuel é um homem íntegro, profeta, sacerdote e juiz de Israel, que colocava todas as coisas, aleluia, abaixo do assunto do reino. Tudo que se dissesse respeito à vida de Samuel, humanamente falando, estava abaixo do reino do céu. Por isso Deus, aleluia, louvado seja Deus, cuidou tanto da vida de Samuel e também, louvado seja Deus, não deixou de cuidar. Mesmo os filhos do profeta Samuel errado, não deixou de cuidar da vida deles. Louvado seja Deus. Davi, louvado seja o nome santo do Senhor, Davi teve compaixão dos filhos, né? Teve compaixão dos filhos. Você vê naquela questão, louvado seja Deus, de Absalão, né? Davi ali, se a mão de Deus não é tão grande como ela é, louvado seja Deus, poderia ter causado um dano maior em Israel, né? Mas a mão de Deus ali foi sobre a cabeça do seu filho. Mesmo ele tendo compaixão do seu filho. Louvado seja Deus, que nem diz o ditado, apoiando o erro do filho. Louvado seja Deus. Mas o amor de Deus para com Davi era tão grande, louvado seja Deus, que verdadeiramente conservou a vida de Davi. Poupou a vida de Davi. Louvado seja Deus. E a vida do apóstolo Pedro, meus amados, a gente vê ali que ele está pescando de novo, né? E Jesus chega ali e realiza um milagre, né? O barco vem cheio, Pedro já tinha cansado ali, nada. Quando Jesus chega, realiza um milagre, que eles veem aquelas maravilhas, ele fica maravilhado. Mas aí Jesus chega para ele e diz, me amas? Eita, aí chegou no ponto, me amas? Me ama mais? Né? Me amas, Pedro? Amo. Me amas, Pedro? Ele está diante de um milagre, de uma fartura, daquilo que Pedro mais sabia fazer, mas que, porém, estava difícil naquele momento. Mas Jesus já tinha chamado, Pedro já tinha seguido a Jesus, decidido seguir a Jesus. Mas Pedro está onde? Pedro voltou para ser pescador. Pensando em quem? Na família, né? Pedro era casado, porque a Bíblia fala da sogra de Pedro, né? Então, quer dizer o quê? Pedro, quando volta a pescar, pensou na família. Mas Jesus disse para ele, quer vir? Negue-se a si mesmo. Então, se Jesus chamou e mandou você negar, Jesus sabia que você tem filho. Jesus sabe que você tem mulher. O fato de Jesus enviar você para o outro lado,
Não quer dizer que a tua família, teu filho, vai ficar desamparado, não. Pelo contrário, vai ficar mais bem cuidado do que você pode cuidar. Porque não tem cuidado, meus amados, melhor do que o Senhor. Então tem uma das coisas que mais dói na hora da renúncia. É o amor paterno. É difícil falar isso, porque eu sei o que é isso. Eu não estou falando aqui com hipocrisia, estou falando aqui baseado na Bíblia. Então Pedro voltou a ser pescador. Pedro, me amas? Amo, Senhor. Pedro, me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe. Então, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, eu não te chamei para ser pescador de peixe. Eu te tirei de ser pescador de peixe. Você aceitou o meu chamado. Você aceitou vir após mim. Então, esqueça isso. E hoje por diante, você tem que fazer o que eu quero. Você tem que ser pescador de homem. Eu te chamei para uma missão. Então, renúncia a isso. Isso foi a vida de Pedro. Já falei um pouco da vida da vida. A gente cita exemplo para a gente não ficar em um discurso vazio. Em um discurso em que os irmãos não recebam a mensagem. Porque, louvado seja Deus, se vir a Deus, meu irmão, é renunciar a muitas coisas. Quantas pessoas têm uma vida boa? Como o apóstolo Paulo mesmo, mas teve que renunciar muitas coisas. Renunciar até um bom casamento. Para poder cumprir o seu ministério. Louvado seja Deus, então, meus amados. Vamos somente até aqui hoje. Mas no próximo vídeo vamos nos aprofundar mais. Né? Vamos buscar dentro da Bíblia uma renúncia de um outro homem de Deus. Né? De outra, até mesmo de uma mulher de Deus. Irmão, vamos falar de Ruth no próximo. Né? Vamos trazer aqui como exemplo uma moabita. Né? Uma moabita. Vamos trazer aqui como exemplo. Olha, você vê, Deus traz a mensagem. O bom quando você não busca muito estudo é porque o Espírito Santo, aleluia, te traz uma mensagem. Que tal também falar junto com Ruth e daquele Nabã, Raabe? Olha, quantas coisas tem. Tem pra gente falar, né? E renunciar a uma cultura aonde você nasceu, servindo a outros deuses, aí é que acreditado, aí é que o bicho pega. Quantas pessoas não morreram atribuladas porque fez voto em outras religiões? Louvado seja Deus, que a gente não vamos falar aqui por ética, por respeito a outras pessoas, não a religião que nos afasta de Deus. Vamos entrar aqui verdadeiramente porque não é fácil. Mas para mim, irmã Ana Lúcia, a questão filho e família é uma das mais difíceis para nós renunciar. Mas tem uma coisa, renunciar é você não ceder aos caprichos, é você não ceder a uma questão que um pai, uma mãe, um filho tem que vai te afastar de Deus. Pelo contrário, você vai continuar amando, vai continuar cuidando, só que com cautela, para que o amor a Ele nunca esteja acima da chamada do vosso Deus. Irmã Ana Lúcia, ora e encerra também. Amém. Em nome de Jesus, porque eu creio que já avancei muito. Eu não quero fazer muito mais, não quero mais fazer vídeo longo só do nosso culto, né? Que é todas as sexta-feira. Então ora e encerra em nome do Amém. Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero agradecer ao Senhor por este vídeo, Pai, que gravamos. Quero também apresentar nas mãos dos Senhores que vão assistir, que vão compartilhar, meu Deus, que vão dar um like, que vão se inscrever no nosso canal. Na verdade do Evangelho, Espírito Santo. Também quero apresentar ao Senhor os enfermos, ó Deus. Também quero apresentar ao Senhor, meu Pai, a nossa família, a família de cada um que vai assistir este vídeo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e o amor de Cristo esteja com todos, em nome de Jesus, pois assim está encerrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e um forte abraço.